Boa noite. Vamos dar continuidade ao projeto Ouse Ser Feliz em 2022, onde nós estamos fazendo uma série de lives. Enquanto o Insta informa os seguidores que estamos ao vivo, vamos dar uma relembrada nessa proposta, que é essa proposta Ouse Ser Feliz em 2022, fazendo uma série de lives, onde nós desejamos boa noite, seja bem-vinda, onde nós desejamos já estar pensando, começando a pensar em construir um 2022 diferente do que foi 2021. Conectados com os nossos propósitos de existência, conectadas com a ideia de buscar um estado maior de felicidade e prosperidade. Então, só para nós assim fazermos uma rápida leitura das lives anteriores. A primeira live nós apresentamos a proposta, a segunda nós falamos sobre emoções, as 5 emoções básicas. Na terceira live nós falamos sobre as 5 feridas emocionais e como nós identificamos essas feridas através das máscaras que elas criam. A quarta live, que por sinal eu fiz no outro perfil do meu Insta, hoje eu estou no perfil certo, eu falei sobre a nossa mente consciente, sobre a nossa mente inconsciente, sobre o inconsciente coletivo e como eu me conecto com esse inconsciente coletivo, onde estão uma série de arquétipos, ou seja, ideias, que são ideias que surgiram, assim, com o surgimento da nossa humanidade e que todos nós, independente do tempo e do espaço, nós temos acesso, e a cada, assim, conforme nós evoluímos como ser humano, nós entramos em contato com essas ideias de uma forma mais profunda, mais efetiva. E hoje eu vou falar sobre a jornada do herói. Qual que é a razão de eu ter escolhido estes temas? A razão é que eu só encontro felicidade quando eu estou conectada com os anseios da minha alma, quando eu estou conectada com quem eu sou. E para eu estar conectada com quem eu sou, eu preciso promover um processo de autoconhecimento. De novo, vou usar a metáfora da Ferrari. Todos nós somos uma Ferrari, mas nós muitas vezes dirigimos essa Ferrari, que é quem somos, como uma carroça. E quanto mais eu conheço os componentes que compõem essa Ferrari, melhor eu dirijo. Eu vou mais longe e mais rápido, sem perder tempo sofrendo com coisas que não fazem sentido. Então, falei sobre as emoções, falei sobre as feridas, falei sobre os conteúdos do nosso inconsciente, que é a nossa mente, que é quem dirige a nossa vida. Hoje eu vou falar sobre a jornada do herói. Por quê? Porque, vamos lá, eu tenho falado basicamente de 3 autores principais. Eu tenho falado conteúdos que são do Jung, que é que foi um psiquiatra, discípulo do Freud, e foi quem trouxe, evidenciou esse conhecimento dos arquétipos, organizou e falou sobre a importância de nós termos esses arquétipos como guias, que eles são guias, eles iluminam os nossos caminhos. Eu estou falando dos conhecimentos do Jung, eu estou falando dos conhecimentos da Eva Pierrakos, que fala desse nosso eu superior e do eu inferior que eu crio em contato com o mundo por não ter experiência, não saber lidar com isso. Eu estou falando dos conhecimentos construídos pelo Campbell, que foi um professor norte-americano, um homem que dedicou a vida para estudar mitos, estudando os mitos, estudando os contos, que é hoje que foi quem deu base, quem construiu a ideia da jornada do herói. A jornada do herói, o que é?
Todos nós temos desafios a enfrentar na nossa vida, desafios pequenos, desafios grandes, mas todos nós, em contato com o mundo, em contato com a exterioridade, vamos entrar em contato com desafios. E o Campbell, né, estudando os mitos, os contos, as histórias antigas, as mitologias, ele percebeu, né, etapas, né, semelhantes em todas as histórias, que essas etapas compõem a jornada do herói. E aí, né, outros autores que vieram depois dele, a partir dele, começaram a perceber, né, estas etapas e encontrar semelhanças com esses conteúdos do inconsciente. Mesmo porque, né, estudando os contos e vendo todas as semelhanças que tinha nas histórias dos heróis, ele concluiu que essas semelhanças só podiam existir porque eram conteúdos inconscientes. E aí, né, a Carol Pearson, né, assim, partindo desse pressuposto, ela fez uma relação com os 12 arquétipos, né, os 12, existem vários arquétipos, mas em especial com 12 arquétipos que compõem o nosso inconsciente. Né, e fez outra ligação, que é a ligação que nos interessa aqui, tá? Não são só os heróis que passam por essas etapas. Nós, seres humanos normais, né, somos heróis também quando estamos enfrentando os nossos desafios. Então ela fez essa junção, né, das etapas da jornada do herói, que quem organizou foi o Campbell, tá? E trouxe esses arquétipos, os 12 arquétipos do nosso inconsciente, fazendo com que houvesse uma junção, uma semelhança, tá? Sobre os arquétipos, os 12 arquétipos, eu vou falar nas próximas lives, porque é um conteúdo muito legal que não dá para falar assim de uma forma muito passageira, né? Mas vamos partir da jornada do herói, tá? E outra coisa, né, assim, por que é que nós nos conectamos com esta jornada do herói? Porque na nossa vida, nós passamos, né, no enfrentamento dos desafios que temos, nós passamos por 3 etapas principais, que é a etapa de nós, né, vou pegar a minha colinha aqui porque isso é importante, tá? De nos preparar para a jornada, que é a jornada que vai trazer, que traz o desafio, né, e que vai trazer aquela preparação que a gente precisa para enfrentar os nossos desafios, quaisquer que sejam eles pequenos ou sejam eles grandes. E aí nós vamos passar pela etapa que é uma integração, tá, nossa com o nosso desafio, e a última etapa que é a transformação da nossa vida causada pelo enfrentamento daquele desafio. Então, vamos começar pelas etapas. São 12 etapas, né? A primeira inicia no nosso mundo normal, tá? O primeiro ponto, todos nós, tá? O primeiro ponto é o quê? É o despertar para esse desafio. Nós estamos, tá, no nosso mundo normal. Nosso mundo normal qual que é? É aquele momento, é aquele lugar, é aquele estado onde nós estamos muito bem. Nós olhamos para o céu é azul. Nós olhamos para o mar tem águas quentes e acolhedoras, né? Nós vemos o mundo cor-de-rosa, nós estamos num mundo normal, sem grandes novidades. Nós estamos vivendo no mundo normal. Todos nós passamos por essa etapa. Primeira etapa, o nosso mundo normal, o nosso status quo. Eis que, em determinado momento, surge um desafio, tá? E esse desafio, o que pode ser? Pode ser um conflito que a gente esteja enfrentando. Pode ser um chamado para uma missão, tá? Que não precisa ser uma missão heróica igual do super-homem, salvar o planeta Terra, tá? Dos mocinhos malvados do planeta dele.
Não, são desafios que a vida enfrenta. Uma mudança de cidade, uma mudança de estado. Assim, eu era solteira, me casei, agora eu enfrento um desafio. Eu sou chamada para viver uma outra situação diferente daquela que eu vivia. Pode ser que esse desafio esteja relacionado a coisas importantes, a uma carreira, a construção de uma carreira, a uma prova que eu enfrento, é um desafio, tá? Eu estava no meu mundo normal, toda bonitinha, e me aparece um chamado para a aventura, que seria a segunda parte. Aí, é muito comum, quando eu sou chamada para uma aventura, que enfrentar um conflito, que enfrentar uma dificuldade pela qual eu não tinha tido acesso antes, eu não tinha tido aquela dificuldade antes, eu faça o quê? Eu recuse esse chamado. Sabe aquela hora em que eu finjo que eu não vejo? Eu tenho um desafio, eu tenho um conflito para enfrentar. Eu tenho algo que é importante para eu fazer, que diz respeito a mim, é muito importante para mim, mas eu, tenho medo, eu tenho insegurança. E aí, a minha primeira reação é recusar. Eu recuso, eu finjo que não vejo. Sabe aquelas pessoas que têm muitos problemas com a família e assim não conseguem enfrentar esse desafio de tentar entrar em acordo e aí acaba mudando de cidade para ficar longe da família, muda de país para ficar longe de todos os problemas? Não resolve, tá? Se eu tenho um desafio que é ligado, por exemplo, à área de relacionamentos, eu sou terapeuta de família, eu sou terapeuta de casais, eu sempre falo nas minhas sessões, não adianta mudar de estado, não adianta mudar de país, porque a tarefa, se é minha, eu posso tentar fugir, eu posso recusar, eu posso inclusive terceirizar, mas vai chegar uma hora que eu vou ter que encarar, tá? Então, da jornada do herói, a primeira, tá, é o mundo normal, a segunda é o chamado para eu enfrentar o desafio, a terceira tarefa, a terceira etapa é a recusa, que é normal. Até que eu chegue na quarta etapa, tá? Que é o seguinte, ó, eu entendi, essa bronca é minha, eu tenho que resolver, tá? Esse desafio é meu, eu tenho que enfrentar, eu preciso resolver esse BO, e não vai ter jeito, eu vou ter que botar a mão na massa, porque eu vou ter que fazer isso. Aí, nesta hora, quando eu digo um sim para a vida, tá bom, eu entendi, eu preciso enfrentar algo que eu não sei, eu vou enfrentar isso que eu não sei. Mas como é que eu vou enfrentar esta bronca? Aí é que eu recebo a ajuda, eu tenho um encontro com o mentor, tá? Esse mentor quem que é? Esse mentor pode ser uma nova habilidade que eu tenho acesso, esse mentor pode ser inclusive uma pessoa mais velha que vai me orientar em como lidar com determinada situação que eu não sei, porque eu não tinha experiência, ela não fazia parte da minha vida, mas a partir do momento que ela começou a fazer parte, eu não sei lidar com ela. Nessa hora que eu dou um desafio, eu entendi, a bronca é minha, eu vou pegar e eu vou resolver. Eu tenho um encontro com o mentor, tá? Alguém aparece, algo aparece na minha vida que vai me dar uma sabedoria que eu preciso para enfrentar esse desafio. Essa é a quarta etapa da jornada do herói, né? Feito isso, tá? Eu saio do mundo normal, aquele mundo conhecido, e mergulho, tá? Eu faço a travessia para assim entrar em contato de verdade com este desafio que eu preciso enfrentar. Eu sei que eu tenho que ir, eu sei que eu tenho que fazer e eu vou, tá? Quando eu falo a travessia, tá? Quem conhece um pouco sobre a jornada do herói sabe que tem o mundo normal e o mundo abaixo, que é aquela parte de baixo, que é o mundo desconhecido, tá? Eu tenho que fazer uma travessia para esse mundo, tá? E aí, o que acontece? Eu vou ter que adquirir habilidades para lidar com esse mundo que eu não conheço, com esse desafio que eu preciso enfrentar, e aí ele está dentro de um universo que eu não conheço. Pode ser um universo geográfico, mas lembre que nós estamos sempre falando sobre o nosso universo interior. Então, assim, é um mergulho, eu tenho que fazer um mergulho num mundo que eu não conheço.
tá? Então eu saio do meu mundo normal e mergulho no mundo que eu não conheço. E para lidar para eu conseguir, né, navegar nesse mundo que eu não conheço, eu vou ter que desenvolver algumas habilidades. Eu vou ter que fazer essa travessia, tá? E aí, essa é a quinta parte, a travessia. A sexta, tá? A sexta etapa são as provas e o encontro com os aliados e com os inimigos, tá? Quando eu faço essa travessia, eu vou encontrar aliados que vão se juntar a mim, né? Vão se juntar a mim para eu poder, né, vencer esse desafio, e eu vou encontrar inimigos. Vamos dizer, né, assim, no mundo dos heróis é muito fácil visualizar os aliados e os inimigos, tá? É muito fácil, vai lá na história do Super-Homem, a gente identificar a Lois Lane, tá? O Batman, tá? Como aliados. E os inimigos, né, os monstros, o Lex Luthor, que vai ser o inimigo. Quando nós estamos lidando com nós mesmos, nós estamos fazendo essa travessia, eu sempre digo nas minhas sessões de terapia que os nossos aliados são os conhecimentos, as nossas virtudes, são aqueles conhecimentos que a gente tem, tá, e que já consolidou. Muitas vezes os nossos inimigos não são externos, são internos, são os nossos vícios, são os nossos defeitos. Defeitos como, o perfeccionismo pode ser um defeito terrível, a maledicência, aquela história de querer falar mal, tá? Então, assim, quando nós estamos tratando de mente humana, nós temos que olhar para as nossas virtudes, as nossas forças como aliados, e olhar para as nossas fraquezas, os nossos defeitos, os nossos vícios, como possíveis inimigos que a gente vai ter que vencer. Essa é a sexta etapa da jornada do herói. Eu fiz um mergulho, eu mergulhei de cabeça, eu vou encontrar aliados, eu vou encontrar inimigos. E eu vou ter que enfrentar, mesmo que esses aliados e inimigos estejam somente dentro de mim. E aí, tá? Eu vou, a cada braço que eu dou para este movimento, esta jornada, seguindo a jornada, porque eu posso muitas vezes paralisar no meio do caminho, mas eu vou paralisar por um tempo, tá? O que vai acontecer? Eu vou adquirindo, né, conhecimento, eu vou passando por algumas provas pequenas, vencendo algumas provas, eu vou passando por algumas batalhas que às vezes eu perco, tudo bem, vão trazer ensinamento, tá? E aí, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? A cada vez mais, eu vou me aproximando de enfrentar aquele grande desafio. Por exemplo, se o grande desafio era relacionamento, tá? Relacionamento com a minha sogra, com a família do meu marido, com a família da minha esposa, né? Que eu não sabia, não sei o quê. A cada desafio que eu venço, a cada prova que eu venço, a cada conhecimento que eu consolido dentro de mim, eu vou me aproximando mais daquele grande dragão que, né, lá atrás eu tive medo, tanto tive medo que me recusei eu não aceitei o desafio, né? Mas a partir do momento que eu percebi que ou eu vou, aí eu encontrei a coragem, encontrei o mentor, eu encontrei os aliados, eu encontrei as habilidades que eu precisava, eu venci provas que eu precisava, aí eu vou me aproximando mais deste grande desafio da minha vida. E aí, tá? Nesta hora, muitas vezes, o que acontece, tá? A Carol Pearson, ela diz o seguinte, ó, nesse momento em que eu estou frente ao meu grande desafio, muitas vezes acontece que eu dou uma parada, eu dou uma recuada, feito um tsunami, né, que está chegando um grande tsunami perto da praia, né, não tem o recuo das águas. É mais ou menos assim, muitas vezes, neste momento, por exemplo, quando eu estou em terapia de casal, muitas vezes eu recebo casais que estão separados. Eles estão numa jornada do herói, eles estão numa jornada heróica, e muitas vezes acontece nesse período alguma separação que faz com que essas pessoas recuem. Isso significa o quê? Significa que eles não querem enfrentar o que precisa ser enfrentado? Não. Muitas vezes é uma parada necessária que a gente faz antes de seguir ao grande desafio. Então, olha só que interessante. Muitas separações
né, casais que vêm, né, que estão separados, que já estão separados, inclusive há algum tempo, tá? Depois que eles fizerem esse recuo, onde eles assim, se consolidaram todo esse aprendizado que tiveram, eles vêm para enfrentar aqueles BOs que não conseguiram resolver enquanto estavam casados. É essa parada, é essa fase, é a hora 7 da jornada do herói, tá? E aí é nessa hora que vem a aprovação, tá? E nesta aprovação, muitas vezes, acontece, né, assim, na jornada do herói a gente fala que o herói, inclusive, pode morrer, tá? Acontecem algumas mortes, tá? Só para nascer de novo e nascer diferente. Então, assim, na hora da aprovação, que eu estou enfrentando a aprovação, tem muitos aspectos meus que morrem. Muitas vezes morre meu orgulho, muitas vezes morre a minha vaidade, muitas vezes morre aquela ideia de que eu sou dona da verdade, que eu sei tudo. Então, alguma parte ali, naquela aprovação, fica para trás. E tudo bem. Por quê? Porque eu renasço com uma outra forma, eu renasço com um outro comportamento, eu renasço com um outro sentimento, porque eu enfrentei aprovação grande. E aí, eu enfrentei a aprovação, poxa, eu entendi o que era, eu enfrentei o desafio, eu venci o desafio, eu venci o meu dragão. Aí, o que vai acontecer? Eu vou entrar na 9ª hora, que é a hora da recompensa, tá? A recompensa, ela simboliza essa transformação, tá? Essa transformação que ocorreu em mim. Eu deixei de ser uma pessoa, tá? Vamos colocar fraca e me tornei uma pessoa forte, porque eu venci aquilo que me tirava o sono. Eu venci aquele desafio que foi por muitos anos algo, né, que esteve em minhas preocupações e me fez eu trilhar um caminho muitas vezes que eu não queria, mas para adquirir as habilidades para enfrentar aquele desafio. Aí eu enfrento o desafio, eu venço o desafio, eu recebo uma recompensa. A recompensa não é o tesouro, tá, da caverna que está na caverna do dragão, tá? A recompensa é a minha transformação. E aí? Eu venci o desafio, eu começo o caminho de volta. Eu estou naquele mundo que não é o mundo normal, tá? Que é o mundo onde eu fui, né? Eu atravessei para poder vencer os meus desafios. Eu volto para o mundo normal. E neste momento eu começo esse caminho de volta, tá? Que é o caminho, tá? Que ele tem alguns perigos, tá? Mas não são aqueles perigos que eu enfrentei lá na caverna do dragão, tá? É aquele caminho onde a minha transformação, ela me trouxe uma outra visão do mundo, onde eu vejo o mundo e eu volto para esse mundo, inclusive recolhendo os cacos que existia neles. E aí é um mundo onde eu começo a botar em ordem. Eu voltei para o mundo normal, mas não na primeira hora. Eu voltei naquela hora em que eu começo a governar. Eu começo a governar não como eu fazia antes, tocando na inocência, com um conhecimento, tá? Um conhecimento que não só é capaz de governar a minha vida, mas governar a vida do meu reino, de onde eu estou, tá? E aí, né, é a hora que a 11ª etapa, né, desta jornada é a jornada da ressurreição, que eu ressurjo para o meu mundo natural, como uma outra pessoa, como uma pessoa transformada, como uma pessoa que venceu, tá? Que encarou, venceu, aprendeu, né? Consertou o que precisava consertar, né? Tomou a ciência das coisas, tomou a direção das coisas, e neste momento eu ressurjo no meu mundo normal, mas como um herói, literalmente como um herói. E eu volto, a 12ª hora é a primeira, eu volto para o meu mundo normal, só que aí em outro patamar.
E aí, com outro conhecimento, eu sou uma outra pessoa. Lembra que quando eu estava lá enfrentando o meu desafio, muito do que eu sou morreu. Muito do que eu sou ficou para trás, porque não fazia mais sentido. Então, ó, uma coisa que a Carol Pearson ela traz, né, e eu vou falar dos arquétipos, porque é assim, a cada desafio desse, a cada etapa, corresponde a um arquétipo que eu me ligo. E esse arquétipo é uma ideia, né, que traz uma tarefa, que traz um desafio, que tem um chamamento, que traz assim, o que eu devo enfrentar, os medos que eu devo enfrentar daquela etapa. Ele bota a luz, né? E uma coisa que é muito legal é o seguinte, a jornada do herói é a jornada que todos nós enfrentamos várias vezes na vida. Várias vezes na vida nós passamos por essa jornada, completamos, saímos da primeira hora, saímos do mundo normal, vamos lá, fazemos aquela travessia, enfrentamos os dragões, ressurgimos no mundo e voltamos na etapa inicial, com uma outra pessoa, com um novo conhecimento, com uma nova fase. Nós vivemos a jornada do herói o tempo todo em nossa vida, o tempo todo. Algumas dessas tarefas, né, que enfrentamos são fáceis e a gente faz essa jornada em pouco tempo. Outras jornadas levam uma vida inteira ou vidas para vencer. Qual que é a importância desse conhecimento? A importância desse conhecimento é que é o caminho das pedras. É o caminho das pedras. Para que eu vou ficar inventando a roda se a roda já foi inventada, se a roda já foi vivida por várias pessoas? Então, quando eu tenho esse conhecimento, aprofundem. Na live não vai dar para nós aprofundarmos, né? Não vai dar para nós assim termos esse contato de uma forma mais profunda, mas aprofundem esse conhecimento, porque o caminho, a jornada do herói é o caminho das pedras, o caminho que todos nós vivemos. E vivemos muitas vezes, várias vezes, empreitamos várias jornadas ao longo da nossa vida e tem, tá? É assim, se eu tô travada lá na recusa, eu posso ficar travada na recusa o tempo todo, mas se eu sei que quando eu disser um sim para esse desafio, eu vou receber ajuda, eu fico mais confiante. Se eu sei que eu posso até enfrentar e ter dificuldade de enfrentar aquele dragão, que pode ser um desafio muito grande, eu vou ter perdas, eu sei que eu vou ter perdas e vai morrer aquilo que precisa. Eu sei que eu vou vencer, porque a jornada é a de todos nós. Todos nós passamos por essas 12 etapas no enfrentamento de todos os desafios, desde os mais simples aos mais complicados. Então, se eu estou em busca de um autoconhecimento, em que fase da jornada em que eu estou? Identifica o que precisa, quais são as competências que você precisa, com quem você pode contar. Olha para você e saiba que você não vai ficar nessa etapa por toda a vida. Você vai vencer e vai voltar ao mundo normal, tá? Olha lá, um caso assim de separação, tá? Um caso de um relacionamento, né, que não deu certo, tá? E algumas pessoas falam assim, minha vida nunca mais vai voltar a ser o que era. Não vai voltar mesmo, tá? Mas depois que você passar por tudo que você precisa passar nessa jornada, aprender tudo que precisa, você vai voltar sim ao mundo normal, só que em outro patamar. O que ficou para trás foi aquilo que precisava ter ficado para trás. Isso sabe o que faz com a gente? Faz com que a gente tenha mais confiança na vida, faz com que a gente tenha mais esperança, faz com que a gente entenda que esta jornada é a jornada nossa, do ser humano, e eu sou um ser humano, e se eu sou um ser humano, eu também sou um herói. Eu sou um herói e vou vencer e vou navegar nessa jornada como todos os outros, tá? Só que as minhas batalhas não são aquelas maravilhosas dos super-heróis. Eu só sou um herói, e como um herói eu vou vencer cada batalha que me aparecer. Isso me dá mais certezas, isso me dá mais esperança, isso vai me dar mais confiança, e com isso eu vou ter muito mais felicidade, tá?
Numa das lives passadas, eu falei que a alegria, tá, por exemplo, ela não é ausência de dor. A alegria tem a ver com fé, tem a ver com certeza, tem a ver com confiança. Tá difícil, mas vai passar. Vai passar para quem sabe, para quem tem conhecimento, para quem tem olhos. E várias outras pessoas já fizeram essa jornada, tá? Existe todo o conhecimento que está aqui à nossa disposição. Então, aprofunde sobre o tema, né? Se você tiver vontade de entrar em contato, manda um direct. Muitas pessoas assim têm assistido partes dessas lives que depois eu salvo lá no feed do meu Instagram, tem feito perguntas, então pergunte, tá? Quando você está pronto para iniciar sua jornada, quando você dá sim para enfrentar os seus desafios, a ajuda aparece. E por aí a gente vai. A semana que vem eu vou começar a falar dos arquétipos que a Carol Pearson relacionou com cada etapa da jornada do herói, para que a gente saiba identificar melhor em que parte que a gente está e aproveitar desse conhecimento, tá? Dessa luz que esses arquétipos trazem para a nossa vida. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se alguém quiser, manda direct, estou à disposição. O objetivo desse final de ano é justamente assim, trazer o conhecimento que tem feito sentido para muitas pessoas para poder se preparar para esse ano de 2022 com muito mais certezas e muito mais assertividade. Tá ok? Um grande abraço, muito grata por quem pôde ficar e assistir. Vai estar gravada no feed e estou aí à disposição para quem precisar. Tá ok? Qualquer informação, mandem um direct que eu estarei à disposição. Muito grata para você que pôde ficar e assistir e aos que virão assistir nas lives gravadas. Um grande beijo!